Eu prefiro domar leão do que empurrar tartaruga, né? Então, eu prefiro lidar com os perfis um pouco mais rebeldes, né? Mas eu entendo que eu já desenvolvi uma percepção e uma forma de lidar com esses perfis. Inclusive, gosto de trabalhar com eles. Olá pessoal, estamos de volta ao Na Trincheira, esse espaço onde a gente conversa sobre assuntos de liderança. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que talvez seja bem presente aí com você que nos acompanha. Como liderar pessoas que têm alta produtividade e também problemas comportamentais. Wilson, isso é um desafio mesmo? Sem dúvida alguma é um desafio, né? São duas coisas que parece que não coexistem, né? Algo estranho na realidade da companhia. Eu vou tentar separar essa questão em duas frentes. A primeira frente é o seguinte: uma pessoa de alto desempenho que tem problemas em relação à cultura. Então, às vezes ela entrega resultado, mas ela cruza linhas, ela faz de forma inadequada em relação à cultura daquele ambiente, desqualificando pessoas ou mentindo, né? Sei lá, ele pode usar de recursos inadequados para se atingir um resultado. E aí nós estamos falando de pessoas que estão cruzando linhas culturais. Essas pessoas, independente da sua performance e desempenho, é demissão, né? E como fazer isso? Nós também temos um episódio já na Trincheira, né, que você pode assistir. Eu pedi para a equipe aí deixar o link do episódio sobre demissões, de como fazer, porque daí não é uma questão mais de desempenho. Esse desempenho unitário, né, ou temporário não é sustentável no longo prazo e certamente a empresa vai ter problemas ao longo disso, né? Esse é o clássico, inclusive, dos livros de administração. Mas eu queria chamar a atenção para uma outra coisa, né, que muitas vezes a gente ignora. A gente fala, a pessoa tem problemas de comportamento. Isso acontece às vezes com alguns líderes que vêm conversar comigo aqui na DB1, né? A pessoa ela está com problemas de comportamento, né? E eu estou pensando em demiti-la, né? E aí a gente começa a perguntar, mas quais são os problemas de comportamento, né, que ela está tendo? Não, tem alguns comportamentos que eu não gosto. Bom, a hora que veio essa fala, alguns comportamentos que eu não gosto, né, você já começa a entender o que está em jogo ali, né? Na verdade, tem uma relação, né, entre liderado e líder que tem ruídos, tem incômodos, né? Então, já teve situações de uma dessas conversas, o líder reclamar, não, ele me questiona na frente de todo mundo, né? Ele discorda de mim todas as vezes, né? Me questionando, né? Isso gera uma sensação de incômodo, muitas vezes, no líder, de desqualificação do líder, né? Mas uma pessoa de alto desempenho que entrega pra caramba e fica questionando o seu líder, né? Ou reclamações do tipo, não, cara, eu peço para ele fazer A e B, na hora que eu vou ver, ele já fez A, B, C, D e E, e o D não era para ter feito. E, inclusive, o D é um problemão para a gente resolver agora, porque não era para ter feito. E não falou nada comigo. E não falou comigo, né? É um insubordinado. Ou outros exemplos. Cara, toda vez, em vez de falar comigo, ele vai direto lá e fala com o presidente, ou fala com a outra área lá, sem falar comigo. Aí alguém vem me cobrar de alguma coisa, eu não estou nem sabendo. É um insubordinado, né? Mas entrega pra caramba. São perfis, na verdade, que não estão muito aí pro líder. São perfis que estão, muitas vezes, conectados na missão, no objetivo, no que ele precisa fazer para aquilo acontecer. Tem baixa, muitas vezes, afiliação às estruturas, ao comando, né? E vê, muitas vezes, o líder como um igual, né? Esse perfil eu já adoro, né? Então, já é um perfil que, quando isso acontece, eu falo, eu preciso desenvolver o líder e não o liderado, né? Em como lidar com esse perfil, né? Porque é o que o mercado aí chama de rebelde. Muitas vezes gera incômodos no ambiente que ele está inserido, mas ele está 100% dentro da cultura. Porque é uma cultura de autonomia, uma cultura de liberdade. A gente lê, inclusive, nos livros que é legal, só que quando está acontecendo com a gente se incomoda, né? Ou ele tem comportamentos... Teve um absurdo, né, de uma pessoa vir reclamar de um desenvolvedor e ia desligar ele, né?
porque ele tinha hábitos não muito higiênicos, que ele ficava comendo salgadinho, caía no teclado, a mesa dele era muito bagunçada, né? E aí eu fiquei olhando, tá, tudo bem, né? Mas por que ele entrega pra caramba, é um dos melhores desenvolvedores que nós temos, né? Como é que a gente ajuda esse cara? Como é que a gente transforma esse incômodo menor? Porque tem absolutamente nada a ver com questões culturais, tem a ver com uma pessoa no ambiente que está incomodando outras, né? É que eu não gosto de ver ele comendo. Eu não gosto de ver ele comendo, suja aquele teclado então eu vou demitir lá, ele fica chupando os dedos lá enquanto tá comendo e programando, né? Então eu vou demitir ele, né? Então é aquela pessoa que incomoda, né? Ao mesmo tempo. Mas uma pessoa, como eu estou dizendo, seja esse programador ou outro, ele está meio que não muito aí, né? Com o que estão pensando dele, o que ele está fazendo, ele está olhando para a missão que ele precisa entregar e precisa efetivamente resolver. O mercado normalmente chama esse perfil de rebelde, né? Ele tem um pouco mais de problema com disciplina, ele tem um pouco mais de problema com hierarquias, ele tem um pouco mais de problema com organização, ele tem um pouco mais de problema para seguir processos, né, e respeitar as estruturas e os compliances das coisas, né? Obviamente não dá para ter uma empresa só de rebeldes, né? Mas eu posso te dizer que um bom tanto deles no ambiente faz a coisa acontecer muito mais rápido, faz a gente evoluir muito mais rapidamente, né? Agora, obviamente, o líder ele precisa entender o que ele tem na mão e como que ele lida com esse perfil. E como que ele lida com esse perfil com a própria equipe. Como é que a equipe significa esse perfil dentro dela como um ativo e não como um problema. E muitas vezes eu nem gosto da pessoa efetivamente, também me incomoda. Mas não é sobre isso, é sobre a missão. Não tem a ver se eu gosto ou não gosto da pessoa, não tem a ver se ela é tudo que eu gostaria ou não. Ela entrega pra caramba, tá dentro da cultura, e eu também não gosto que fica comendo salgadinho lá em cima do teclado. Mas não tem a ver com isso. Isso também pode me incomodar, ok? Mas eu tenho que entender ou respeitar essas características que geram pequenos incômodos até como um ativo naquele ambiente, né? São as diversidades que a gente fala, mas a gente não aceita todas as diversidades. A gente escolhe quais são as diversidades legais da gente aceitar, né? O que o mundo diz que são as diversidades que a gente deve aceitar, e as que não dizem, a gente tem o nosso próprio tratamento, né, em relação a cada uma delas, né? Então, o que o líder tem que fazer quando ele tem esse perfil é como que ele acomoda isso para que essa pessoa continue nos seus movimentos de rebeldia, e como é que você direciona e como é que você dá estrutura. Obviamente, se você está falando de um líder, um grande vendedor, né, o cara vende pra caramba, né, só que ele é terrível para alimentar o CRM. Ele não alimenta o CRM, ele não coloca os dados lá, mas ele vende, e ele não aguenta ficar cadastrando aquelas coisas lá no sistema. Uhum. Mas ele vende, mas o processo da empresa é cadastrar no CRM. Aí o chefe fala, eu vou demitir esse cara, porque ele não cadastra no CRM. Uhum. Mas ele vende. Cara, dá uma secretária para esse cara. Uhum. Né? Coloca uma pessoa para ajudar ele a se organizar. Então você adequa aquele ambiente para que aquela pessoa continue fazendo grandes vendas, tendo grandes desenvolvimentos, trazendo recursos para a empresa, e aqueles pontos fracos que eventualmente ele tem, você coloca. Ou do programador, pede para tirar da limpeza lá umas 2, 3 vezes por dia, limpar o teclado dele lá e dar uma organizada, para o pessoal não ficar tão incomodado, né, com ele. É um baita desenvolvedor, é um ponto fraco que ele tem, uma dificuldade que ele tem, e que a gente vai lidar com isso. Quem sabe ele começa a perceber e evoluir um pouquinho mais nesse aspecto. Então existem estratégias, o líder não deve ignorar essas características, não deve ignorar isso no ambiente, mas deve estrategicamente acomodar essa pessoa com essa característica no ambiente, com as suas qualidades e com o seu defeito. Você não acha que tem um dilema aí entre as preferências pessoais do líder, sua visão de mundo, o jeito que ele acha que tem que ser, e aquilo que é preferível para a missão? E aí você tem um dilema, né? E aí você você fica incomodado, né? Porque talvez você está pensando mais naquilo que é mais confortável, como você acha que é, né? O que eu quero dizer assim, eu enquanto líder tenho o direito de não gostar de um liderado. Tem. Tá tudo certo. Tudo certo. Agora, eu não posso permitir que isso, de não gostar de um liderado, afete a missão. Em hipótese alguma. E aí, para que eu não permita que afete a missão, eu preciso saber engajar esse liderado
E eu preciso saber lidar comigo. Comigo mesmo, exatamente. Qual que é a técnica para eu conseguir olhar para a missão, olhar para essa pessoa, saber o que fazer com ela, porque ela me incomoda, né? Ela cruza, ela me desautoriza, ou eu me sinto desautorizado. Ela cruza, não falou comigo, já foi falar lá com o meu supervisor, né? Isso me incomoda muito. Eu acredito, né, que em alguns contextos empresariais essa pessoa vai tomar uma bronca, né? Tá passando por cima de mim, né? Você não sabe qual que é o seu lugar, né? Você está me desautorizando. Né? Então, tá olhando para onde esse líder, né? Tá olhando para si. Para ele, né? Para ele e para sua zona de conforto. Como é mais fácil liderar, como é mais simples liderar os cordeirinhos, né? Aquela pessoa padrão, né? Que tem uma entrega mediana, mas também não me dá trabalho. Né? É muito mais conveniente no meu papel como líder, né? E aí preciso entregar mais, eu peço mais gente, inclusive, né? Não tem ninguém fazendo nada muito diferente, né? Peço mais recursos, né? Porque não dá para fazer mais coisa, né, no mesmo tempo com a mesma quantidade de gente, né? Até porque os cordeirinhos não pensam, eles não cruzam linhas, não inovam, né? Eles não vão se rebelar a processos diferentes da companhia para fazer uma entrega diferenciada e maior. Eles vão cumprir todas as regras direitinho da companhia, né? E aí a gente vai, obviamente, ser mais lento no processo de evolução, né? Então, a gente precisa, nesse ambiente, de ter essas pessoas que vão meio que sobre uma certa forma de monitoria, observabilidade sobre elas, né, sendo acompanhadas, estruturadas, entregando resultado, observando o que está dando certo, o que elas estão trazendo de inovação, incorporando na empresa, colocando um pouco de limites e um pouco de estrutura quanto necessário. O trabalho do líder é muito maior. Você precisa estar muito mais atento a esse liderado do que a outros, porque se você tem um liderado que você mandou fazer A e B, ele foi lá e fez A e B e voltou para você e falou, tô aqui, chefe, qual que é o próximo? Olha que vida fácil, né? Você não precisa se preocupar. Agora, o que você delegou, que você sabe que ele não vai fazer só A e B, talvez ele mexa com outras coisas além do que você pediu. Fez A, B, C, D e E. Gerou um puta resultado, mas trouxe um baita problema que é o D, você vai olhar, putz, aí eu tenho que lidar com esse problema de novo. Né? Eu já falei que esse cara que não é para fazer, sem eu mandar, sem falar comigo, sem eu controlar. Sim. Eu tenho um problema para resolver que eu não precisaria ter. Mas ele gerou um baita resultado para a organização, trouxe venda, trouxe uma inovação, né? Trouxe algo diferente para aquele ambiente e trouxe entregas extraordinárias. Então, nós estamos falando de um perfil de alta produtividade, não estamos falando de um perfil mediano, que foi o tema desse episódio na trincheira. Então, eu estou separando desse bloco os rebeldes, só que são os rebeldes com causa, né? E a causa é efetivamente a missão. E o líder deveria estar olhando para a missão e não para si mesmo, do que é mais confortável para si ou não. Se aquela pessoa realmente contribui para a missão, como é que eu acomodo ela na missão e nesse ambiente, nessa equipe? Como é que eu faço essa equipe entender e valorizar essa pessoa naquele ambiente? E como é que essa pessoa se sente valorizada quando essas pessoas aqui entendem que ela é um pouco diferente e ela pode ser um pouco diferente, mesmo que a gente está aqui junto para cumprir a missão. E ao mesmo tempo tem pessoas muito mais estruturadoras, que elas são qualificadas também, que você vai pedir A e B e elas vêm estruturando o que muitas vezes essa pessoa está lá na frente abrindo caminhos, né, ou derrubando matos. Né? Então são variáveis que você tem no ambiente que o líder tem que aprender a lidar e a cuidar, e não simplesmente desligar porque ele tem problemas de comportamento. Esses problemas de comportamento que ele tem são bem-vindos, né? São muito bem-vindos, né, se o líder souber como lidar com ele. Então, a pessoa que ela tem mais iniciativa, eu vou ficar mais próximo dela, em vez de ela vir perguntar para mim, eu falo, e aí, o que você fez? Como é que tá hoje? O que você está fazendo? Como é que tá indo? Tá precisando de ajuda? Mas de uma forma que ele não se sinta monitorado, e sim apoiado, porque ele quer liberdade para fazer as coisas. Então, eu não vou ficar controlando, mas eu vou ficar apoiando. E perguntar não faz mal nenhum. Trazer um certo grau de supervisão para poder dar recurso e tracionar ainda mais, a pessoa vai se sentir, inclusive, apoiada. Né? Então, a gente precisa... o grande desafio do líder é entender o que ele tem na mão. Se, de fato, é um problema ou um ativo. E saber o que fazer se for um ativo. Para aproveitar esse ativo. Que esse também é um desafio. Porque senão você fica só com o problema, né? E olhando só para o problema. E aí, na DB1, qual que é o cenário ideal?
em percentuais desses rebeldes aí? Isso é uma questão muito particular de acordo com a liderança, né? Eu gostaria de ter pelo menos 1/3 deles comigo. 1/3. A nossa audiência que está aí, então, né, deveria pensar ali no seu time, 1/3, talvez, do time. É uma questão de preferência, né? Eu prefiro domar leão do que empurrar tartaruga, né? Então, eu prefiro lidar com os perfis um pouco mais rebeldes, né? Mas eu entendo que eu já desenvolvi atualmente uma percepção e uma forma de lidar com esses perfis, né? Inclusive gosto de trabalhar com eles. Onde é que a gente acha esse 1/3 e essas pessoas disruptivas? Elas estão na empresa, né? O que elas estão, na verdade, o que a gente precisa fazer é dar espaço para elas, né? E a outra forma de obtê-las é através do próprio RH. O RH ele tem que estar olhando para isso, né? Para essas características, através da história de vida dessa pessoa e como ela se movimentou para fazer as conquistas dela até aquele momento, vai falar muito sobre isso. Ou muitas vezes, por que ela saiu da última empresa, né? Saiu porque tentou fazer as coisas, não conseguiu, foi podada e ela pediu para sair. Cara, o RH ele pode estar atento a esse tipo de perfil. E o líder tem que estar, e a equipe, atenta também a esse tipo de perfil e ter um olhar um pouco mais clínico, não de problema, não de indisciplina, mas de capacidade e de potencial. Então, o processo seletivo é outra forma da gente olhar. Uma parte já, naturalmente, você já tem, você tem que dar espaço. Legal. Outra parte você tem que atrair, né, e localizar no mercado e preparar seu RH para trazer esse tipo de talento, né? Aqui na DB1 eu tenho como prática, achou o perfil meio diferente, meio doido, você não sabe o que fazer com ele, né? E parece ser bom, ninguém quis, traz para mim que eu vou ver o que eu faço com isso. Né? E às vezes eu contrato pessoas, trago para cá e vou colocando em áreas, coloco alocado no meu centro de custo e coloco para ajudar em alguma missão, alguma área que está com problema, daí a pouco essa pessoa já está trabalhando e já está assim, desempenhando fortemente nas unidades. As pessoas já não querem mais abrir mão desse perfil. E isso também não tem absolutamente nada a ver com senioridade. Pode ser uma pessoa mais sênior, pode ser uma pessoa mais júnior. Legal. O seu desafio é encontrar um líder que consiga liderar a pessoa assim, né? Eu acho que esse é o maior desafio. Na verdade, é preparar a camada de liderança para lidar com os rebeldes. Legal. Obrigado, Wilson, por compartilhar. E você que está aí nos assistindo, já parou para pensar nisso? Se você tem 6 liderados, 2 deveriam ser desses disruptivos, hein? É isso mesmo que acontece na sua equipe? Será que está na hora de mudar, né, para você poder crescer, inovar? Comenta aí o que é que você acha desse conteúdo que a gente está trazendo para você. Esse é o podcast Na Trincheira, onde a gente conversa sobre assuntos de liderança que faz diferença mesmo aí no dia a dia. Eu quero que você se inscreva no nosso canal, que você compartilhe esse conteúdo, multiplique, né, para que esse conteúdo chegue para mais pessoas e esteja com a gente para o próximo episódio. Até lá!